Sabe aquele fato científico que soa tão estranho que parece mentira? Pois é, aqui a gente vai mergulhar em algumas dessas histórias. Fatos que desafiam nossa intuição, mas que são 100% comprovados pela ciência. Se prepara para ver o mundo de um jeito um pouquinho diferente. A ciência tem esse poder, né, de mostrar pra gente que o universo é muito mais bizarro e maravilhoso do que a gente costuma pensar. E as curiosidades que vamos descobrir hoje são a prova disso. É hora de botar em xeque algumas das nossas certezas. Nossa primeira parada nos leva para as profundezas misteriosas do oceano, para a gente conhecer uma criatura que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, o polvo. Fica aí uma pergunta para pensar. Quantos corações será que um polvo tem? E a cor do sangue dele, qual seria? As respostas, eu garanto, são bem mais esquisitas do que a maioria das pessoas imagina. É isso mesmo. 3. Um polvo tem 3 corações. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O esquema desses 3 corações funcionando é fascinante. Olha só, 2 deles, os corações branquiais, têm uma única missão, que é bombear o sangue através das guerras para oxigenar. O terceiro, que é o coração sistêmico, pega esse sangue cheio de oxigênio e distribui para o resto do corpo. Mas o detalhe mais maluco é que esse coração principal simplesmente para de bater quando o polvo está nadando. É por isso que eles preferem 1000 vezes rastejar no fundo do mar. Nadar deixa eles exaustos. E como se 3 corações não fossem o bastante, o sangue deles não é vermelho. É azul. O motivo para essa cor tão diferente está numa molécula chamada hemocionina. Diferente do nosso sangue, que usa hemoglobina com base em ferro, o sangue do polvo usa essa proteína à base de cobre. É justamente o cobre que dá o tom azulado e que, aliás, é muito mais eficiente para levar oxigênio em águas bem frias e com pouco oxigênio, que é o apta deles. Uma adaptação simplesmente genial. Agora vamos dar um salto gigantesco de escala. Das profundezas do mar para a imensidão do cosmos e fazer uma comparação do nosso pequeno planeta com a nossa própria galáxia. O que existe em maior número, hein? As árvores que cobrem o nosso planeta ou as estrelas que formam a nossa casa galáctica, a Via Láctea? A resposta vai totalmente contra o que a gente espera. As estimativas mais generosas dizem que a Via Láctea tem uns 400 bilhões de estrelas. Parece um número absurdo, né? Pois bem, um estudo de 2015, publicado na famosa revista Nature, estimou que existem aproximadamente 3 trilhões de árvores na Terra. Ou seja, fazendo a conta, a Terra tem mais de 7 vezes o número de árvores do que as estimativas mais altas de estrelas em toda a nossa galáxia. É uma perspectiva que faz a gente pensar de verdade sobre a riqueza do nosso próprio planeta. Da imensidão do universo, vamos voltar para casa. Mais precisamente, para a nossa cozinha. Porque a ciência surpreendente não está só nas estrelas ou no fundo do oceano, mas também no nosso lanche de todo dia. Pode parecer meio alarmante, mas é a mais pura verdade. Uma banana comum é, sim, naturalmente radioativa. Mas calma, não precisa entrar em pânico. O motivo é simples. As bananas são riquíssimas em potássio. E uma fração minúscula desse potássio, coisa de 0,012%, existe na natureza como um isótopo radioativo chamado potássio 40. Ele está por toda parte, inclusive dentro dos nossos corpos. Para colocar isso em perspectiva, os cientistas até criaram uma unidade informal, a dose equivalente de banana. A radiação de comer uma banana é minúscula. Um raio-x de dentista equivale a comer umas 50 bananas. Uma tomografia de tórax, umas 70 mil bananas. E uma sessão de radioterapia, bom, aí seria o equivalente a 20 milhões de bananas. Então, sim, as bananas são radioativas, mas de um jeito totalmente inofensivo. Para o nosso último fato inacreditável, vamos voltar a falar de escala biológica. O maior animal que já existiu na Terra tem um coração, digamos, compatível com sua grandeza. O coração de uma baleia azul, o maior animal que já existiu, pode pesar cerca de 180 quilos. É o mesmo peso de um gorila adulto e o tamanho de um carrinho de golfe. E para se ter uma ideia, a principal artéria dela, a aorta, é tão larga que um ser humano poderia nadar por dentro. E o batimento cardíaco dela pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância. Então, vamos recapitular rapidinho essas verdades inacreditáveis que a ciência nos mostra. A gente viu que polvos são praticamente alienígenas, com seus 3 corações e sangue azul.
Descobrimos que o nosso planeta abriga uma floresta cósmica, com muito mais árvores do que estrelas na Via Láctea. Aprendemos que até uma simples banana tem um segredo radioativo, e ficamos impressionados com o coração de 180 quilos de uma baleia azul. A realidade, como a gente viu, é muitas vezes mais surpreendente do que qualquer ficção. E isso nos faz pensar qual desses fatos foi o mais inesperado, qual deles mudou a forma como se enxerga o mundo. A ciência está cheia dessas maravilhas, só esperando para serem descobertas.